Existe um momento exato, quase imperceptível, em que um homem, mesmo envolto nas distrações do dia a dia, começa a perceber algo estranho. O silêncio que antes parecia confortável começa a pesar. A ausência que antes era conveniente, agora ecoa. E é nesse instante que ele começa a sentir sua falta de um jeito que não consegue ignorar. Esse despertar não acontece por acaso. Ele surge quando algo dentro dele colide com a realidade que você deixou para trás. E quando isso acontece, é como se ele finalmente enxergasse aquilo que sempre esteve ali, o seu valor. Mas o que desencadeia essa virada? O que muda dentro de um homem para que ele passe a desejar de volta aquilo que deixou escapar? Louise Hay nos ensina que tudo o que acontece em nossas relações está profundamente ligado à energia que emitimos, à forma como nos valorizamos, nos tratamos e, principalmente, como permitimos que os outros nos tratem. Quando você finalmente se posiciona com amor próprio, algo muda no campo invisível da conexão emocional. E essa mudança não passa despercebida. O mais curioso é que esse impacto não se dá quando você chora, implora ou se diminui para ser notada. Não. Ele surge quando você some, mas não como quem foge. Some como quem finalmente escolhe a si mesma. E essa ausência, que antes parecia fraqueza, se transforma em força. É quando você começa a florescer sozinha, silenciosamente, que ele começa a sentir o peso da sua ausência como nunca sentiu sua presença. Louise dizia que quando nos colocamos em primeiro lugar, o universo responde com clareza, e isso vale para tudo, inclusive para o coração de quem partiu. Quando você para de correr atrás e começa a caminhar ao lado da sua própria verdade, um novo tipo de energia se forma. Uma energia que não clama por atenção, mas emana presença. E é isso que toca profundamente alguém que pensava que você sempre estaria ali, esperando. Não é sobre joguinhos emocionais. É sobre o profundo trabalho interno de resgatar o seu próprio valor, de voltar para si com ternura, com firmeza, com a certeza de que ninguém preenche um espaço que você mesma já habita com inteireza. Quando isso acontece, a ausência deixa de ser uma dor e passa a ser um espelho. E para ele, esse espelho é revelador. Então, sim, os homens começam a sentir sua falta, de verdade, quando fazem algo muito específico, quando notam que você não está mais esperando que eles mudem, quando percebem que você já mudou e que essa mudança não tem volta. Você já deve ter passado por isso, ou talvez esteja vivendo esse exato momento. Aquele ponto onde tudo em você grita para olhar para frente, mesmo com o coração ainda preso em lembranças. Mas é aqui que a mágica acontece, quando você decide se libertar sem esperar que o outro entenda. Louise Hay nos encorajava a dizer: eu me amo, me aprovo e me aceito exatamente como sou. Quando você vive essa afirmação com verdade, algo em sua energia muda, e mesmo à distância, ele sente. Pode não saber explicar, pode não entender por que começou a lembrar do seu sorriso em momentos aleatórios, ou por que a sua risada ecoa no silêncio de uma noite qualquer. Essa é a força invisível de uma mulher que se reconstruiu. Não com mágoa, não com raiva, mas com dignidade. Uma mulher que escolheu sair do ciclo da espera para entrar no caminho da autocompaixão. E quando isso acontece, até o homem mais distraído percebe. Ele não sente falta apenas da mulher que você foi, mas da paz que ele sentia ao seu lado, e que agora, sem você, ele já não encontra mais em lugar nenhum. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar mais profundamente nos sinais desse processo e entender, com base nos ensinamentos de Louise Hay, por que a verdadeira transformação não começa no outro, começa em você. E como essa mudança silenciosa tem o poder de despertar até os corações mais adormecidos. Prepare-se para se enxergar de um jeito novo, mais forte e mais livre. Porque quando você muda sua vibração, o mundo ao redor começa a responder. E até aquele que um dia pensou que podia viver sem você, começa a perceber que não é tão simples assim. Parte 1. Quando você para de tentar provar seu valor.
Você passou tanto tempo tentando mostrar que era suficiente, que era amorosa, que era capaz de manter aquele relacionamento com equilíbrio. E mesmo assim, sentia que tudo o que fazia nunca era o bastante. Isso não acontecia por falta de esforço, mas por um desequilíbrio interno. Você acreditava que precisava conquistar o amor, ao invés de entender que já era merecedora dele. Louise Hay nos ensina que tudo começa por aquilo que acreditamos sobre nós mesmas. Quando você acredita que precisa ser melhor para ser amada, está dizendo ao universo e a quem está ao seu lado que você ainda não é suficiente. E esse tipo de energia não atrai amor, atrai comparação, competição e cansaço emocional. O momento em que você decide parar de provar seu valor é também o momento em que começa a recuperar seu poder. Não é desistência, é liberdade. É quando você entende que o amor verdadeiro não exige luta, ele exige presença, principalmente consigo mesma. Ao se afastar dessa necessidade de validação, você envia um sinal claro ao outro: eu não estou mais disponível para relações que me esvaziam. E é aí que ele começa a notar. O silêncio vira presença. A ausência vira a ausência dele mesmo, porque você parou de carregar o peso da relação sozinha. A mente dele começa a buscar os momentos em que você se doava com leveza. A forma como você olhava nos olhos, os detalhes que só você reparava. De repente, isso não está mais ali. E o vazio começa a falar mais alto que a presença de qualquer outra pessoa. Louise diria que quando mudamos nossos pensamentos, mudamos nossa vibração. E com isso, mudamos tudo ao nosso redor. Você não precisa dizer nada, nem justificar sua ausência. A sua mudança interior fala por você. É nesse instante que ele começa a sentir sua falta. Não da mulher que você era tentando agradar, mas da mulher que, agora, transborda amor próprio em cada passo que dá. E isso é irresistível. Parte 2. O poder do silêncio emocional. O silêncio não é ausência, é presença sem esforço. É quando você decide parar de insistir por respostas, de enviar mensagens esperando retorno, de alimentar esperanças que só machucam. Esse silêncio é o momento em que você se escuta mais do que escuta o outro. Louise Hay reforçava que o primeiro passo para a cura é reconhecer o que sentimos, e o silêncio é um campo fértil para isso. Ao parar de preencher cada espaço com tentativas de reconciliação, você começa a ouvir a sua própria alma e a perceber o quanto você estava tentando se encontrar no outro. Esse silêncio emocional é a pausa que quebra ciclos. É quando você percebe que a paz que tanto buscava nunca esteve na resposta que ele não deu, mas na resposta que você estava evitando ouvir. Você precisa de você, inteira. O homem que um dia se acostumou com sua disponibilidade constante começa a sentir o impacto dessa ausência. Ele não sabe dizer porquê, mas há um incômodo. Algo falta. E esse algo é você, com sua energia suave e firme, que agora se recolheu não por raiva, mas por amor. É nesse ponto que a mente dele começa a repassar as cenas. Ele lembra das palavras, dos gestos, dos conselhos. Tudo o que ele ignorou agora parece precioso, porque o que é escasso se torna valioso. E sua ausência começa a brilhar como sua presença nunca brilhou antes. O silêncio que você escolheu não é punição, é transformação. E Louise dizia: você é a única pessoa que pensa em sua mente. Escolha pensamentos que te façam bem. O silêncio é um desses pensamentos, é uma escolha de respeito. E nessa escolha, ele percebe que algo mudou. Ele não perdeu apenas uma mulher. Ele perdeu o equilíbrio que só a sua presença oferecia. Parte 3. Quando você floresce sem plateia. Existem fases em que crescer em silêncio é a maior forma de revolução. Você começa a cuidar de si, a investir no que te faz bem, a sorrir sem depender de mensagens no celular. E isso não é um ato de vingança, é um ato de renascimento. Louise Hay nos lembra que a autoaceitação é o primeiro passo para qualquer mudança real. Quando você se acolhe como é, sem esperar que o outro te valide,
você começa a florescer. E esse florescer é visível, mesmo que você não esteja tentando mostrar. O homem que um dia acreditou que você sempre estaria ali, começa a notar sua nova luz. Pode ser numa foto, num comentário, num silêncio. Ele sente, porque a sua energia mudou. E essa nova mulher que surge, mais serena, mais forte, mais centrada, é infinitamente mais atraente. Você começa a gostar da própria companhia, a caminhar com leveza, a acordar com mais paz. E isso não passa despercebido. É como se, de repente, ele visse uma nova versão de você que nunca teve a chance de conhecer, porque estava ocupado demais esperando que você se moldasse aos caprichos dele. Essa nova fase não exige anúncios. Sua mudança interna fala alto. Você já não precisa mais explicar por que foi embora. Seu brilho explica. Sua ausência se torna presença quando você passa a existir para si. Louise dizia: você já é suficiente, agora, sempre foi. E é esse entendimento que transforma tudo. Porque quando você entende isso, o mundo passa a enxergar também, inclusive ele. É nesse ponto que ele sente sua falta como nunca antes, porque agora você está presente onde sempre deveria estar, em si mesma. Parte 4. O reflexo da autovalorização na mente masculina. Quando você começa a se olhar com mais carinho, o reflexo que emana de você é diferente. Os olhos ganham brilho, a postura muda, as palavras carregam mais firmeza. Essa nova versão de si mesma nasce do respeito que você finalmente decidiu oferecer a si. E o mundo, incluindo ele, começa a te enxergar sob essa nova luz. Louise Hay acreditava que tudo na nossa vida externa é reflexo direto da nossa conversa interna. Quando você repete mentalmente que é digna de amor, que merece ser valorizada e respeitada, sua energia se alinha com essas afirmações. E essa vibração toca quem está ao seu redor. Um homem pode não entender de energia, mas ele sente. Ele sente quando a mulher que antes estava sempre disponível, agora está inteira demais para se entregar a migalhas. Isso desarma, isso confunde, isso atrai, porque ele percebe que algo escapou por entre os dedos, algo que ele não valorizou quando teve. O que muda não é apenas sua atitude, é sua frequência. Você deixa de mendigar presença e passa a habitar sua própria companhia com honra. E esse é o tipo de mudança que nenhuma outra mulher consegue imitar, porque ela nasce da verdade, não da tentativa de causar ciúmes. O poder que emana de uma mulher que se ama é silencioso, mas arrebatador. Louise dizia que amar a si mesma é a cura definitiva. E quando essa cura começa a se manifestar, o outro percebe, mesmo que seja tarde. Ele começa a se perguntar como você conseguiu seguir sem ele. E essa pergunta abre portas dentro da mente masculina que antes estavam trancadas pela certeza da sua permanência. Agora, a dúvida o consome, e com ela vem o arrependimento. O que antes era garantido, agora virou mistério. E esse mistério tem nome: autovalorização. Quando você se valoriza de verdade, ele começa a te desejar por aquilo que antes ignorou. Parte 5. Quando ele percebe que você não precisa mais dele. Existe um ponto em que o que você sente por alguém não muda, mas a forma como lida com isso, sim. Você ainda pode ter carinho, pode ter saudade, mas já não sente mais necessidade. E isso é libertador. Louise Hay dizia que dependência não é amor. O verdadeiro amor nasce da liberdade. Quando você solta, quando para de esperar, você finalmente começa a viver. E é nesse viver que ele sente o impacto. Quando ele percebe que você não precisa mais dele para ser feliz, algo dentro dele desmorona. Não por orgulho, mas por perda real. Porque a mulher que ele achava que sempre estaria ali agora, segue seu caminho sem olhar para trás. E ele começa a ver essa força em pequenos detalhes. No seu silêncio. Na sua ausência nas redes sociais dele. No fato de você não reagir mais às indiretas, às mensagens vazias, aos gestos tardios. Ele nota que você mudou. E isso mexe com a mente dele.
A dependência emocional que um dia ele alimentou como garantia do seu afeto agora se transforma em vazio. E esse vazio é barulhento. Ele começa a procurar em outras presenças o que só sentia com a sua, mas não encontra. Porque o que ele sente falta não é apenas de uma mulher, mas da segurança emocional que sua presença oferecia. E isso, Louise nos ensina, só nasce em quem aprendeu a se curar. Quando ele vê que você não precisa mais dele, ele finalmente entende o valor que você tinha. E essa compreensão, embora tardia, é poderosa, porque ela revela que o amor mais forte é aquele que não depende, mas escolhe. Parte 6. O impacto de você reconstruir sua vida sem olhar para trás. Você começa a fazer novos planos, a sair sozinha, a conhecer novos lugares, a rir com mais leveza. E tudo isso não é para provocar, é para viver. Porque chegou o momento em que sua vida não gira mais em torno de alguém que não soube ficar. Louise Hay ensinava que, ao assumirmos a responsabilidade por nossa felicidade, recuperamos o controle da nossa história. E você começou a escrever uma nova narrativa. Uma onde você é a protagonista e não mais a coadjuvante de um amor que te diminuía. Esse processo de reconstrução é silencioso, mas profundo. Você começa a atrair novas amizades, novas ideias, novas oportunidades. E mesmo sem querer, sua energia começa a brilhar mais do que nunca. Ele observa isso de longe. E o que vê o desconcerta, porque esperava te ver despedaçada e vê você mais inteira do que jamais esteve. E isso dói mais do que qualquer discussão, porque você não apenas sobreviveu, você floresceu. Esse florescer não se resume à aparência. Está no tom da sua voz, na forma como você fala de si mesma, na leveza com que você agora escolhe. Louise diria que essa é a cura em movimento. E ninguém resiste à beleza de alguém que se curou por dentro. Ao te ver vivendo, ele percebe que perdeu mais do que uma relação. Perdeu uma chance real de crescer ao seu lado. Porque agora, sua estrada segue sem ele. E essa é uma ausência que pesa. Reconstruir sem olhar para trás é um ato de amor próprio. É quando você entende que não precisa de quem não sabe caminhar ao seu lado. E isso, por si só, é o início de uma nova era na sua vida. Parte 7. A energia que atrai quando você para de perseguir. A busca por amor muitas vezes nos faz perder a dignidade. Corremos atrás de migalhas, de respostas que nunca vêm, de pessoas que não sabem lidar com sentimentos. Mas o dia em que você para de perseguir, tudo muda. Louise Hay nos lembra que aquilo que você persegue foge, mas aquilo que você emana vem até você. Quando você solta, quando libera, quando diz "eu confio", o universo conspira ao seu favor. Ele começa a sentir sua falta no exato momento em que percebe que você parou de insistir. E essa ausência não é raiva, é clareza. É como se você dissesse: "Eu te quis, mas me quero mais." Essa energia é magnética. Você não está mais correndo atrás. Você está caminhando em direção a si. E esse movimento, mesmo sem palavras, fala alto. Louise dizia: "Ame-se primeiro, e o resto se encaixará." E ao fazer isso, você começa a atrair pessoas, situações e experiências que estão na mesma vibração de amor e respeito que você agora carrega. A energia de uma mulher que para de perseguir é pura, forte e centrada. E ele sente. Sente porque o silêncio dela fala. Porque a ausência dela é presença em forma de saudade. E é nesse ponto que ele entende. Não se trata de falta de amor, mas de excesso de dignidade. E isso é o que mais atrai, porque não pode ser comprado nem manipulado. Parte 8. A diferença entre ausência e indiferença. Há uma diferença imensa entre estar ausente e ser indiferente. A ausência que você escolheu não é frieza, é autocuidado. É o limite que você aprendeu a impor depois de tanto se perder, tentando manter um amor que só machucava. Louise Hay sempre dizia que amar a si mesma é um romance para a vida inteira.
E esse romance começa quando você para de insistir por atenção e começa a oferecer presença a si mesma. Isso não é indiferença, é prioridade. É um reencontro com sua essência. Para ele, no início, essa ausência pode parecer desinteresse. Mas com o tempo, ele entende que é o contrário. Você ainda se importa. Só não está mais disposta a sofrer por alguém que não sabe o que fazer com seu amor. É nesse momento que ele sente a diferença entre ser desejado e ser necessário. Porque agora, ele não é mais parte do seu cotidiano. E isso o faz questionar o porquê de ter te perdido. Ele começa a buscar uma explicação. E essa busca o inquieta. Você, por outro lado, não está mais em guerra. Está em paz, porque escolheu se retirar com respeito, com classe, com amor próprio. E isso é raro, é nobre, e por isso mesmo é inesquecível. Louise ensina que toda cura começa com a aceitação. E você aceitou que insistir era um sinal de que algo precisava mudar. E mudou. Esse tipo de transformação toca a alma de quem observa de fora. Ele pode tentar resistir, pode tentar seguir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ele sabe, sua ausência tem peso. Porque foi você quem o ensinou, com seu silêncio, a diferença entre estar presente e fazer falta. Parte 9. Quando ele vê em outras o que só você oferecia sem esforço. Com o tempo, ele começa a procurar em outras presenças aquilo que encontrava naturalmente com você. A leveza da conversa, o apoio silencioso, a forma como você enxergava o mundo com empatia. Mas por mais que tente, não encontra. Louise Hay nos lembra que ninguém pode ser substituído quando vivemos com verdade. E você viveu com verdade. Você deu o melhor de si. E isso não pode ser copiado, porque não nasceu de aparência, nasceu de essência. As novas relações dele podem até parecer divertidas no começo, mas logo ele percebe que algo está faltando. A profundidade, a conexão, a segurança emocional, aquilo que ele achava que era comum, mas agora vê que era raro, era você. E a comparação começa, involuntária, mas constante. Ele começa a perceber que aquilo que antes era natural com você agora exige esforço com outras. E isso o cansa. Porque o que ele perdeu era fácil de viver, difícil de esquecer. Você não precisa saber disso. Não precisa ouvir confissões. Porque sua energia sabe. Louise dizia que quando você se cura, o universo cuida de mostrar aos outros aquilo que eles não valorizaram. Ele vai se dar conta. Talvez tarde. Talvez em silêncio. Mas vai entender que o amor que você ofereceu era um presente que ele recusou por imaturidade. E esse tipo de arrependimento não tem cura fácil. Você, por sua vez, segue sua vida. Não para provar nada, mas porque entendeu que o amor que ofereceu ao outro precisa, antes de tudo, ser oferecido a você mesma. E isso muda tudo. Parte 10. A transformação que faz ele sentir sua falta tarde demais. Há uma transformação que acontece de dentro para fora. Não se nota de imediato, mas é poderosa. É quando você deixa de ser aquela que espera e se torna aquela que escolhe. E essa mudança tem nome: libertação. Louise Hay dizia que tudo o que vivemos é uma oportunidade de cura. E você usou a dor da perda como solo fértil para crescer. Não virou pedra, virou flor. Não endureceu, floresceu. E esse florescimento é o que faz ele te olhar agora com outros olhos. O que antes ele via como fragilidade, agora entende como sensibilidade. O que ele desprezava como excesso, agora valoriza como profundidade. Ele começa a entender que o que você oferecia era raro e que ele não estava pronto. Essa compreensão vem quando você já não espera mais, quando você já está em outro nível de consciência, de amor próprio, de paz. E esse é o ponto mais poderoso. Ele começa a sentir sua falta quando você já não sente mais a dele. E esse tipo de ausência é definitiva. Porque você não apenas saiu da vida dele,
Você saiu da energia da carência, da necessidade, da esperança vazia. Você se curou. E a cura é a maior forma de adeus. Louise Hay nos ensinava que quando dizemos sim à vida, a vida diz sim de volta. E agora você está dizendo sim a tudo o que te eleva, te nutre, te fortalece. Esse é o verdadeiro fim de ciclo. Não quando o outro se vai, mas quando você se encontra. Agora ele sente. Sente tudo o que ignorou, tudo o que não valorizou. Mas você não está mais lá, porque finalmente entendeu que merece alguém que reconheça seu valor antes de perdê-lo. Em algum momento da caminhada, você percebe que não precisa mais correr atrás de ninguém para se sentir amada. A busca incessante por reconhecimento cessa quando você aprende a se reconhecer. E esse é o maior ensinamento que Louise Hay nos deixou. A verdadeira mudança começa quando você se olha no espelho com ternura e diz a si mesma: eu sou suficiente, exatamente como sou. A mulher que se cura da necessidade de ser escolhida se torna impossível de ser esquecida. E é justamente essa transformação silenciosa que desperta no outro uma saudade que ele não sabe explicar. Durante esse processo de renascimento, você deixa para trás o papel de coadjuvante em histórias que só te diminuíam. Você não implora mais por mensagens, por gestos tardios ou por justificativas vazias. Você se levanta. E quando isso acontece, ele sente. Sente porque perde a leveza da sua presença, a força da sua escuta, a delicadeza do seu cuidado, que agora são seus. Essa ausência, que nasceu do seu amor próprio, se torna um eco que o acompanha onde quer que ele vá. Não é sobre fazer falta por vingança, é sobre fazer falta por presença, por ter sido inteira em um tempo em que tantos são metades, por ter dado amor com verdade, mesmo quando não foi retribuída da mesma forma. E agora, ao se retirar, você ensina a maior das lições, que o amor mais valioso é aquele que não implora, não ameaça, não depende, apenas se basta. Você pode até não ouvir o que ele sente, pode nunca receber a mensagem que confirma o arrependimento. Mas isso não importa mais, porque a vida já está te respondendo de outras formas, com novas conexões, novos caminhos, novos sonhos. E Louise Hay diria: tudo está bem. O que quer que esteja acontecendo está me levando a algo melhor. Que essa verdade te guie. Que esse novo amor, por si mesma, seja agora o seu caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe nos comentários o que mais ressoou com você. Curta este vídeo se em algum momento ele te fez lembrar do seu valor. E se você quer continuar essa jornada de cura e autoconhecimento ao nosso lado, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um convite para você se reencontrar com quem você realmente é. Porque o mundo pode até não entender, mas você sabe, quando uma mulher desperta, nada e nem ninguém consegue apagá-la outra vez.